bem-vindo ao canal Hiperfoco. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de uma história que, olha, parece roteiro de filme de terror, mas é assustadoramente real. É sobre uma máquina projetada para salvar vidas, sabe? Para tratar câncer. Com radioterapia. Exato. Mas que por causa de uma falha de software minúscula, quase invisível, acabou virando uma arma. Nós vamos falar do Terac 25. É isso mesmo. Os documentos que a gente analisou aqui, relatórios de investigação, artigos de engenharia, são de um período bem sombrio, ali entre junho de 1985 e janeiro de 1987. Um ano e meio, mais ou menos? Isso. Nesse tempo, aconteceram pelo menos 6 acidentes gravíssimos. Overdoses de radiação, mas assim tão massivas que os especialistas da época classificaram como a pior série de acidentes em 35 anos de história dos aceleradores médicos. Nossa! Pessoas receberam centenas de vezes a dose de radiação que deveriam receber. É assustador. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa, né? Tentar desvendar essa caixa preta. Como é que uma confiança cega na tecnologia, uma negação corporativa que, beira o inacreditável e um erro de programação se juntaram para criar essa catástrofe. Uma tempestade perfeita. É uma história sobre o custo humano, sobre o que acontece quando as máquinas em que a gente deposita a nossa vida falham de um jeito silencioso e terrível. E a gente vai ter que entrar nos detalhes técnicos, sim, mas é para expor a arrogância que estava por trás do projeto. Vamos ver como uma decisão específica, a de remover proteções físicas, deixou os pacientes completamente vulneráveis a um código mal feito. Então vamos começar do início. O que era exatamente essa máquina? Qual era a promessa do Terac 25? Bom, o Terac 25 era vendido como o futuro da radioterapia. Era a evolução de modelos anteriores, o Terahac 6 e o Terac 20. A grande inovação dele, o marketing todo, era que ele era totalmente controlado por computador. Ah, modernidade. Exato. Isso permitiu um design mais compacto, mais moderno, sabe? Só que essa modernidade toda veio com uma decisão que, olhando para trás, foi fatal. E que decisão foi essa? A fabricante, uma empresa chamada ASL, ela removeu as travas de segurança de hardware, os chamados interlocks. Travas de hardware. O que é isso na prática? Pensa assim, dos modelos antigos existiam mecanismos físicos, tipo pinos de metal, sabe? Ou microinterruptores, que impediam a máquina de disparar numa configuração perigosa. Se o software mandasse um comando errado, a parte física barrava o desastre. Era uma redundância de segurança. Uma rede de segurança, literalmente. Exatamente. No Terac 25, essa rede foi eliminada. A justificativa, reduzir custos, simplificar o projeto. A empresa colocou uma fé, absoluta, que os relatórios depois descreveram como talvez equivocada, de que só o software já bastava para garantir a segurança. Que loucura. É aterrorizante pensar nisso. É como, projetar um avião e tirar os parafusos das asas porque agora tem um software que garante que elas não vão cair. É uma ótima analogia. Eles tiraram a última barreira física entre o paciente e uma dose de radiação que podia matar. E foi exatamente o que aconteceu. Eles não conseguiam nem imaginar um cenário em que o software pudesse falhar de um jeito tão catastrófico. E essa fé cega era completamente infundada, como os primeiros acidentes começaram a mostrar. E esses primeiros sinais, pelo que eu li, não foram nada sutis, né? Vieram direto dos pacientes. De jeito nenhum. O primeiro caso documentado, em junho de 85, foi em Marietta, na Geórgia. Uma mulher de 61 anos tratando um câncer de mama. No meio da sessão, ela sentiu, e eu vou citar o relato dela, uma tremenda onda de calor, uma sensação de brasa. Meu Deus! Ela gritou para a operadora da máquina: "Você me queimou!" E a resposta foi? Que era impossível. A máquina, o sistema, indicava que uma dose mínima de radiação tinha sido dada. Para eles, o computador estava certo e a paciente, de alguma forma, estava errada. Impossível, mas a mulher estava sentindo a pele queimar. Como podiam dizer que era impossível quando a pele dela estava literalmente sendo destruída por dentro?
As consequências para ela foram terríveis, né? Devastadoras. Ela teve queimaduras tão severas que precisou remover o seio. Perdeu totalmente o uso do ombro e do braço. E o tempo todo, a ASL, a fabricante, batendo na tecla de que uma overdose era impossível. Eles chegaram a testar a máquina? Testaram e não encontraram nada de errado. E a história se repetiu. Um mês depois, em Ontário, no Canadá, um acidente quase idêntico. Uma paciente de 40 anos morreu semanas depois por complicações que os médicos associaram à radiação. E a empresa? Dessa vez, a ASL investigou e culpou um microinterruptor defeituoso. Fizeram um pequeno ajuste e, sem saber a causa real, declararam que tinham aumentado a segurança da máquina em pelo menos 5 ordens de magnitude. O que isso quer dizer na prática? 5 ordens de magnitude. É jargão de engenharia para 100 mil vezes mais seguro. Mas era um completo palpite. Eles não faziam ideia do problema real, então esse número foi basicamente inventado para acalmar os hospitais. É um absurdo. E a negação continuou. No terceiro acidente, uma paciente desenvolveu listras vermelhas paralelas no quadril. Era um padrão que imitava perfeitamente as fendas da máquina. Era a prova física na pele da queimadura. Uma evidência visual incontestável. E mesmo assim, a ASL mandou uma carta para o hospital, e essa carta é inacreditável. Eles diziam, eu estou parafraseando, que após cuidadosa consideração, somos da opinião que este dano não poderia ter sido produzido por qualquer mau funcionamento do Terac 25. Espera, eles disseram que não podia ter sido a máquina. E ainda adicionaram que não havia outros acidentes parecidos, o que era uma mentira descarada. Eles mentiram para os hospitais enquanto os pacientes sofriam? A arrogância é chocante, mas em algum momento esse fantasma na máquina começou a ser desvendado. Sim. A verdade começou a aparecer nos acidentes de Tyler, no Texas, em 1986. Foi lá que o bug, a falha específica de programação, foi finalmente caçada e exposta. É um caso clássico de engenharia de software, que a gente chama de condição de corrida. Condição de corrida, ou race condition. O que é isso exatamente? Imagina duas partes de um programa que precisam fazer tarefas numa ordem específica, mas não tem nada que garanta essa ordem. Elas estão correndo uma contra a outra e o resultado final depende de quem chega primeiro. Ok. No caso do Terac 25, o software foi feito por uma pessoa só, em grande parte reutilizando o código dos modelos mais antigos. Um código que não foi pensado para um sistema sem as travas de hardware. Então era um código antigo remendado para uma máquina nova e mais perigosa. Exatamente. O processo para configurar a máquina para o modo de raio-x era o mais perigoso. Usavam um feixe de elétrons de altíssima energia, 25 milhões de elétron-volts. Esse processo todo de posicionar os ímãs e o alvo levava uns 8 segundos. E a falha estava aí. A falha acontecia quando um operador experiente, um operador rápido, inseria os dados no teclado. Peraí. A falha era acionada por um operador ser rápido? Esse é o ponto crucial e mais bizarro da história. Pensa no cenário. O operador digitava X para o modo de raio-x, mas percebeu um erro e rapidamente usava a tecla seta para cima para voltar, corrigir para E, que era um modo de elétrons de baixa energia, e dava Enter. Uma correção normal, que qualquer um faria. Sim, mas se toda essa sequência, digitar, subir, corrigir e confirmar, acontecesse em menos de 8 segundos, o software entrava em colapso. E o que acontecia nesse colapso? Uma parte do software, a da interface, registrava a mudança para o modo E. Mas a outra parte, que já tinha começado a configurar os componentes físicos para o modo perigoso X, não recebia a tempo a ordem para parar. Ela continuava seu caminho. Meu Deus! O resultado era um pesadelo. A máquina disparava o feixe de altíssima energia do modo de raio-x, mas sem o alvo de metal no lugar para filtrar e atenuar a radiação. Era um raio de 25 MV concentrado direto no paciente. Então, a máquina estava punindo o operador por ser eficiente, por ser rápido demais. Isso é um pesadelo de design. A falha era, na essência, a velocidade humana. Precisamente.
E para piorar tudo, a mensagem de erro que aparecia na tela era completamente inútil. Não dizia perigo, exibia apenas Malfunction 54. Malfunction 54? E o que isso significava? Nada. Esse código de erro não estava documentado em nenhum manual. Era um enigma. E, para deixar tudo ainda mais perigoso, o monitor de dose no console mostrava que nenhuma radiação ou uma dose muito baixa tinha sido administrada. Ok, então a máquina para, mostra um código que ninguém entende e o contador de dose diz que nada aconteceu. Do ponto de vista do operador, parece só mais uma falha técnica, não uma catástrofe. Exato. E o procedimento padrão, e isso é o mais terrível, era simplesmente apertar a tecla P de prosseguir para tentar de novo. Os operadores estavam tão acostumados com pequenas falhas que era um reflexo. Não pode ser. Num dos casos de Tyler, um paciente foi atingido por essa overdose 5 vezes seguidas. A operadora via Malfunction 54, via dose 0, apertava P e a máquina disparava de novo e de novo. Isso é inacreditável. A cada vez que ela tentava consertar o problema, ela estava, na verdade, matando o paciente. E o que essas pessoas sentiam? Os relatos São de arrepiar. Um homem, Ray Cox, uma das vítimas de Tyler, disse que sentiu um choque elétrico violento, como se alguém tivesse derramado café quente nas costas dele. Nossa! Outro paciente ouviu um som de fritura e sentiu fogo no rosto. Era um ataque invisível, mas a sensação era totalmente física e imediata. E os danos, claro, não apareciam por completo na hora. É isso que torna a radiação tão sinistra, né? Exato. As queimaduras se desenvolvem ao longo de dias, semanas, os pacientes sofriam paralisia, perda da fala, danos neurológicos severos. Ray Cox, o homem do café quente, morreu meses depois por complicações de uma dose estimada em 25 mil rads. 25 mil? Para ter uma ideia, qual é a dose letal? Uma dose de 500 rads no corpo inteiro já é considerada letal para metade das pessoas. Ele recebeu 50 vezes a dose letal numa pequena área do corpo. E como foi que finalmente descobriram o que estava acontecendo? Alguém teve que lutar contra essa negação da empresa? A virada no caso veio da persistência de um físico do hospital de Tyler, Fritz Hager. Depois da segunda morte no hospital dele, ele se recusou a aceitar as desculpas da ASL. Ele acreditou na operadora que se lembrava perfeitamente da sequência rápida de comandos que ela tinha digitado. Ele foi investigar por conta própria? Sim. Ele e a operadora foram para a sala do TRAC 25 depois do expediente. Ele ficou nos controles e ela na sala de tratamento se comunicando por interfone. Ele começou a praticar, tentando digitar a sequência cada vez mais rápido. Treinando para ser rápido o suficiente? Ele treinou a memória muscular até conseguir acionar o Malfunction 54 repetidamente. Ele conseguiu reproduzir o erro. E ele mediu a radiação. Sim. Quando ele conseguiu acionar a falha de forma consistente, ele colocou um equipamento para medir a dose na mesa de tratamento. O aparelho dele foi para o fundo da escala, ficou completamente saturado. Ele não sabia a dose exata, mas sabia que era gigantesca. Ele tinha a prova. E mesmo com essa prova, imagino que a empresa não acreditou de primeira. Imagina, certo? A arrogância continuou. Quando o físico ligou para a sede da STL, a resposta inicial dos engenheiros foi: "Isso é impossível, não conseguimos reproduzir o erro aqui." Por quê? Porque eles estavam digitando devagar, como se estivessem depurando o código. Foi só quando o físico pacientemente explicou pelo telefone: "Não, vocês precisam ser rápidos, pensem como um operador experiente", que um dos engenheiros finalmente conseguiu acionar a falha na própria máquina deles. Eles viram um monstro que tinham criado. E isso nos leva à grande lição, né? No final, não era só um bug. De jeito nenhum. O bug, a condição de corrida, era só o sintoma de uma doença muito maior. Foi uma falha sistêmica. Mas o erro original, o pecado capital do projeto, foi a decisão de remover as travas de segurança de hardware. Porque o modelo anterior também tinha o bug, certo? Exatamente. Essa é a parte mais trágica. Uma análise posterior mostrou que o modelo anterior, o TRAC 20, tinha o mesmo bug de software. Só que ninguém nunca se feriu com o TRAC 20.
Por quê? Porque as travas mecânicas impediam o disparo se a configuração estivesse errada. O software podia até mandar o comando para atirar, mas um pino de metal fisicamente impedia que o feixe saísse. O hardware salvava vidas do software mal feito. E a AECL chamou essas travas de redundantes. Consideraram redundantes e removeram para economizar dinheiro acreditando que o software era infalível. Uma análise de risco feita pela própria empresa sem nenhuma base técnica simplesmente estimou a probabilidade de uma falha de software causar um acidente como 1 em 10 bilhões, um número tirado do nada. Eles tinham um sistema de segurança que funcionava, uma trava física comprovada e removeram conscientemente. Isso vai muito além de um erro de engenharia. É uma falha em reconhecer a responsabilidade que se tem sobre a vida das pessoas. E some a isso a falta de documentação, a falta de um plano de testes formal, o fato de que todo esse software crítico foi escrito por uma pessoa só. Era a receita completa para o desastre. As vidas perdidas e destruídas do caso do Terac 25 são um testemunho trágico do que acontece quando uma empresa se recusa a ouvir pacientes e médicos, se escondendo atrás da alegação de que sua tecnologia é perfeita. É um lembrete sombrio da imensa confiança que a gente deposita nessas máquinas e das consequências devastadoras quando essa confiança é traída. Sem dúvida. O caso Terac 25 se tornou um estudo fundamental em cursos de ética na engenharia e ciência da computação. Mas o problema não desapareceu. Hoje o software controla tudo, de carros autônomos a marca-passos. A lição aqui não é só sobre consertar um bug, é sobre a necessidade de ter humildade na engenharia e de sempre questionar a segurança de todo o sistema. Isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão para quem nos ouve. Exato, uma pergunta bem inquietante. No nosso mundo cada vez mais dependente de software, onde é que os novos Terac 25 estão escondidos? Talvez à vista de todos? Só esperando uma sequência de eventos improváveis para se revelarem? Siga o canal e ative o sininho de notificações para não perder a nossa próxima investigação.